Ei pessoal, bem-vindos novamente. Estamos na nossa série Mineração e Nutrição. Eu continuo aqui com a Janaína, a nossa entrevistada que está compartilhando sobre os elementos aqui com a gente. Bom, nós já tivemos aqui um bate-papo sobre ferro, zinco, cobre e agora a bola da vez é o selênio. Inclusive, porque no último vídeo ela falou sobre as castanhas. E, gente, vocês vão entender a hora que a gente for falar sobre alimentação. Não tem coisa que me deixa mais agoniada do que quando o nutricionista fala assim comigo: 3 castanhas. Tem um porquê. Não é à toa. Não é à toa. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso agora. O elemento de interesse no vídeo de hoje é o selênio. E aí, qual que é a principal função do selênio? O selênio ele é muito conhecido pela imunidade. Então, ele é um mineral extremamente importante para a nossa imunidade, para o fortalecimento da nossa imunidade, né? Além disso, ele tem função antioxidante, que é o que a gente mais gosta, todos os antioxidantes. Não, eles são maravilhosos, ou seja, minerais, elementos metálicos, eles têm tudo a ver, né? Então, a gente precisa de poucas quantidades, porém são extremamente essenciais. Ótimo. Né? Ele também ajuda na prevenção, né, de alguns tipos de cânceres. Ele também é necessário para o bom funcionamento da nossa tireoide, que é extremamente importante, né? Metabolismo basal, né? Total. E também na produção de testosterona, então aí entra a parte mais para os homens, e no bom funcionamento e na boa produção dos espermatozoides. Então, para aqueles homens que querem ser pais, tem que prestar bem atenção na alimentação, né, para ter uma boa produção de espermatozoides, uma boa qualidade, né, de espermatozoides aí, que é muito importante você lembra para isso. Ótimo. E aí, então, função e benefícios, né? Imagina, a gente tá falando, tem essas funções, mas ele deve ter a sacada. Ele tem uma ótima função neuroprotetora, né? Então ele ajuda, né, essa parte neurológica, então o nosso cérebro a funcionar de uma forma mais adequada, além de proteger ele de possíveis doenças como o Alzheimer e o Parkinson, né? Então o Alzheimer é uma doença que a gente tem muito, né? É um índice muito grande que a gente tem de Alzheimer e os níveis adequados, né, de selênios ajudam, claro que não é só ele, né, tem outros fatores, mas ele vai ajudar aí na prevenção dessas doenças. E aí, onde a gente acha selênio? Aí vamos primeiro falar. Não, acho que a gente podia, antes disso, falar. Tá falando de coisa boa, mas tem coisa ruim, né? Então, a gente falar de onde acha. É que eu pensei cá com meus botões, porque a hora que eu lembrei da história das 3 castanhas, eu tô meio complexada com isso. Antes de falar de onde a gente acha, vamos falar o que acontece se a gente tem excesso de selênio. Então, o excesso de selênio, ele é problemático, porque ele é muito fácil de você conseguir através da alimentação. Então, a gente não precisa suplementar selênio para ter excesso, né? Então, a gente pode aí conseguir adquirir algumas doenças. Uma do excesso chama selenose, né, que é intoxicação por selênio. Então a gente pode conseguir, eu vou entrar já em algum nutriente, em algum alimento que já tenha selênio. A castanha do Pará, todo mundo sabe, ela é a mais famosa, que tem teor maior, né, de selênio. E também varia, depende de onde está essa castanha. Aí entra a sua área. Qual é o local onde tem maior teor de selênio? No solo. Exatamente. Exatamente. Então, a castanha que está plantada nesse solo vai ter um teor, às vezes, 3 vezes maior do que uma castanha que é produzida numa região que não é rica em selênio, que o solo não é rico em selênio. Esse é o tipo de coisa que a gente não controla, né? Você não sabe controla. de onde veio a castanha. Exatamente. E aí senta a Marcela e come 10 castanhas. 10 castanhas, né? E o excesso de selênio pode causar vômitos, náuseas, até sintomas mais graves, aí, como alteração da tireoide, né? E insuficiência renal e até infartos. E que a gente chama de selenose, né? Que é a intoxicação pelo selênio. Então,
Cuidado na hora de você comer mais do que a castanha que essa Nutri te passou. Gente, eu falo sempre, me dá até raiva. Não for pra sentar e comer um pacote, eu nem começo. Mas ela é interessante, né? Porque os outros metais, porque a gente estava conversando, a intoxicação tem muito a ver com a suplementação. Sim. E não é o caso do selênio. Não, o selênio é um metal, né, que a gente pode conseguir a intoxicação só pela alimentação. A gente não necessita da suplementação para conseguir, porque a gente precisa de picogramas. É muito pouquinho. Então, tipo, 3 castanhas já você já conseguiu ultrapassar o que você precisa de selênio no seu dia. E aí a gente nem sabe de onde vem a castanha e eu posso ter ultrapassado muito mais. Muito mais. Entendi. Mas essa questão da suplementação, vou te perguntar especificamente do selênio, mas é muito comum a gente ver esses suplementos que tem tudo, né? Sim, inclusive o selênio. Inclusive o selênio. Então fique esperto. Tem que ficar esperto. Então, se você é aquela pessoa que toma aquela suplementação todos os dias, né, você pode começar a ter alguns sintomas, claro que leves, relacionados ao excesso de selênio e você nem se dá conta que é por causa disso. Fala, foi porque eu tô com náusea, acho que eu comi alguma coisa que não me fez bem. Na verdade, não, é aquele suplemento que você toma todos os dias lá sem orientação. Pega essa dica, pessoal. Mas em relação à suplementação mesmo, existe uma forma específica de tomar selênio? Sim, o selênio, ele necessita de um complexo, né? Então, ele é diferente dos outros, ele não vai se juntar somente a um aminoácido. Ele tem que ter um complexo de aminoácidos para o selênio ser bem absorvido, né? Senão, o selênio inorgânico, a gente não consegue absorver ele. A gente elimina ele, né? Então, a gente precisa desse complexo com diversos aminoácidos para a gente ter uma melhor absorção dele, caso você necessite de suplementação. Perfeito. Bom, falamos aí de fontes, né? Coisas boas, coisas ruins e a questão de, imagina, tem doenças, caso eu também não tenha selênio específicas, né? Isso, tem as deficiências, né, de selênio, elas podem ocasionar um tipo de osteoartrite, que tem a relação direta, né, com a deficiência de selênio, e uma doença que causa insuficiência cardíaca. E ela só ocorre devido à deficiência de selênio. Pessoal, vocês estão vendo elementos associados à rocha, né, associados ao nosso planeta. De novo, vou repetir, somos pó de estrela. Romântico isso, né? Demais. Bonito falar assim. Tem super benefícios, né, para a juventude, para a saúde, pele, cabelo, imunidade. Nós estamos aí falando de uma sequência de elementos, mas nós temos que ter muito cuidado, tanto com o excesso e prestar bem atenção na questão da falta, porque se a gente acha que entendeu o problema e suplementa, às vezes você pode estar desregulando outras questões. Então tem que sempre olhar isso muito direitinho e avaliar antes da suplementação, sua alimentação. Exato. Então, estamos defendendo a mineração presente aí no dia a dia, mas existe uma saída, que é a boa alimentação, ok? Bom, mais um vídeo. Eu espero que vocês estejam gostando da nossa série Mineração e Nutrição. Nós somos a Academia da Mineração. Até a próxima. Até a próxima.